classificação das capitais, o índice Firjan de gestão. Então, eu queria parabenizar a Giovana em toda a gestão de Salvador e passar para ela a palavra para discutir esse assunto tão importante, principalmente na utilização da inovação como fonte de melhoria das nossas receitas. Obrigado, Giovana. Obrigada a você, Fúvio, a todos vocês que nos acompanham nessa tarde. Queria saudar também a Juliana e o Adriano, que estão dividindo essa mesa aqui comigo, e agradecer principalmente Rodolfo e todos os colegas da Gov, que têm feito esse trabalho extraordinário de apoio à gestão dos municípios, com essa ênfase na tecnologia e na inovação. Então, parabéns pelo trabalho e obrigada a todos pela presença. Como o Fúvio falou, nosso desafio hoje aqui é rapidamente apresentar quais estratégias estão sendo abordadas pelos municípios para superar esse momento na queda das transferências. Como vocês sabem, eu vou falar rapidamente sobre essa queda das transferências, porque imagino que meus colegas vão poder dar mais detalhes sobre isso, mas vou falar um pouco do cenário futuro e as nossas perspectivas para a reversão desse cenário negativo de comprometimento da receita. Bom, primeiramente lembrar a todos vocês e todas que nós temos nesse nosso bolo de receitas municipais as receitas que são transferidas, essas que são notadamente as transferências constitucionais, que é a do FPM e da cota parte do ICMS, e nós temos as receitas próprias, as receitas tributárias, que são as receitas que vêm principalmente do IPTU e do ISS. Tem alguma importância o imposto de transmissão intervivos, dependendo do município que tenha a capacidade de arrecadar o ITR, mas digamos assim, que de uma forma para a gente generalizar e explicar um pouco melhor o argumento, os nossos principais tributos municipais são o ISS e o IPTU. E o que aconteceu com esse pedaço das receitas transferidas do FPM e do ICMS foi uma tempestade conjunta por razões diferentes. O ICMS teve uma redução muito forte na receita em função das leis complementares no 92 e no 94, que foram aprovadas no ano passado, aquelas que traziam a tributação de energia, combustíveis e telecomunicações como serviços essenciais, já agora. Então, isso limitou as tarifas de ICMS desses serviços para o que seria a chamada tarifa basal, que é a referenciada do Estado. Então, isso aí comprometeu muito a receita dos estados, porque muitos tinham tarifas para esse tipo de serviço muito mais altas do que a basal. Em alguns estados, 30%, chegando a 33% em alguns estados. E, repentinamente, teve a baixar para a basal, que muitas vezes era 17,5%, 18%. Por quê? O grosso da arrecadação do ICMS justamente vinha dessas atividades. Então, foi um impacto importante na receita do ICMS e nós estamos sentindo municípios, porque nós ficamos com 25% da arrecadação desse ICMS, ele é distribuído entre os municípios, com diferentes critérios, dependendo do estado, mas que o valor agregado, né, aquele índice de que você agrega para a economia do estado, é um fator que normalmente pesa muito fortemente. O quanto você contribui para agregar valor aos bens, que é esse indicador que determina essa redistribuição desses 25% do ICMS. Então, essa é a razão principal da queda da receita do ICMS. E do FPM, a gente ainda não tem uma queda muito significativa, mas a gente tem uma diminuição importante, uma estabilidade, eu diria, né, do FPM. O que preocupa muito, porque as despesas têm crescimentos aí vegetativos, a gente faz sempre os reajustes dos contratos, dos salários, enfim. Então, essa estagnação do FPM, ela prejudica, e principalmente aqueles municípios que vivem basicamente do FPM. Então, e as razões para a redução desse FPM, elas estão associadas à receita da União, que é redistribuída. Então, a nossa avaliação preliminar é que talvez o reajuste da tabela do imposto de renda tenha afetado essa receita da União, mas é fato que a União vem arrecadando de uma forma muito, digamos assim, estável,
vem tomando medidas aí para aumentar essa receita. Hoje a gente teve uma novidade importante, que é a taxação desses grandes fundos. Eu acho que uma expectativa já de ingresso de cerca de 3 bi esse ano, 20 bi no ano que vem. Então, o governo tem tomado as medidas para reverter esse cenário de baixa receita nos impostos da União, que é uma boa notícia para todo o país, porque nós também recebemos o FPM em função disso. Eu estou falando da receita, aquela receita que é livre, tá, gente? Porque nós temos os repasses do SUS e do Fundeb também, que não vale a pena a gente entrar nesse detalhe, porque são receitas que são vinculadas a essas atividades da saúde e da educação. Bom, em que cenário é esse, então, tendo em vista essa situação de uma receita mais restrita, de que forma a gente pode atuar para transformar esse cenário? Como esse é um seminário do Governo do Futuro, a gente não pode deixar de falar do Brasil do futuro. E aí eu fui pensar o que eu ia, de forma eu ia abordar essas questões hoje aqui nessa nossa conversa, e aí me deparei com esse documento do Banco Mundial, um documento recente. Eu até pedi para o pessoal colocar o link, um documento simples, pequeno, muito fácil de se ler, que é sobre o rumo à produtividade, inclusão e sustentabilidade do país, onde ele constrói aqui 4 cenários que vale a pena você se aprofundar, mas considerando, além da questão das receitas públicas, da política fiscal e etc., para esses insumos de um futuro sustentável, ele traz 3 grandes cenários de mudança, digamos assim, de variáveis que precisam ser incorporadas para o enfrentamento ou as ações em qualquer desses cenários possíveis, que são essas 3, as grandes mudanças tecnológicas, as mudanças climáticas e a mudança no perfil demográfico do país. E daí isso traz consequências, naturalmente, como nós conhecemos, para as políticas públicas. Quais são elas? Por exemplo, das mudanças climáticas, municípios que têm uma base mais agrícola. Então, você tem consequências para a agricultura e consequências para toda a matriz de financiamento, de giro da economia daquela localidade. Quando há um comprometimento da safra, seja por grandes períodos de seca, ou por chuva demais, os períodos errados, etc. Então, você tem, das mudanças climáticas, uma dessas consequências. As regiões litorâneas, esses grandes efeitos ainda dessas diferentes fenômenos, né? O Ninho, o Ninho costeiro, enfim, nós temos aí novidades do ponto de vista de ações, de fenômenos climáticos no país. Grandes vendavais, as tempestades no sul, grandes ressacas, né, no mar. Então, as cidades costeiras também são afetadas. Grandes temporais, aquelas cidades também que têm uma habitação de interesse, digamos assim, que se chama subnormal, né, que são favelas, que já até esse nome que tem sido adotado pelo IBGE. Favelas em áreas de risco, morros, vales. Então, isso aí tudo modifica a forma com que a gente cria política pública e tem que enfrentar esses desafios nessa questão climática. Nas questões demográficas, o rápido envelhecimento do país traz consequências para a força de trabalho e nos demanda também novas ações na área do cuidado dessa população com esse perfil mais envelhecido e também os desafios em relação à previdência, a sustentabilidade dos sistemas previdenciários, não só o nacional, mas dos estados e dos municípios também. E as mudanças tecnológicas, como os novos sistemas, o IoT, por exemplo, da internet das coisas, a inteligência artificial, a própria forma de gestão de dados e de data lake, enfim, que cria aí uma série de consequências para os municípios, para as cidades, de uma maneira em geral, para governos, mas eu diria que a gente pode partir desde fake news, e olha, a gente não está tratando de fake news assim, que precisa necessariamente ter inteligência artificial, nada disso. A própria utilização de plataformas de rede social para divulgação de informações equivocadas sobre data de vencimento de impostos ou envio de mensagens eletrônicas falsas com falsos carnês. Então, você tem aí uma série de desafios impostos também por essa nova realidade de mudanças tecnológicas para nós.
Se ao mesmo tempo a gente tem oportunidades, eu vou começar a falar delas agora, para também não cansá-los muito com a minha fala, mas nós temos essa oportunidade também junto a essa questão de novas tecnologias. E repare, que eu achei muito interessante nesse documento, uma lembrança que nos traz. Eles falaram de uma maneira, uma comparação muito interessante, né, do Leandro e da Márcia, né? A Márcia, a personagem da secretária de Finanças, que utiliza a tecnologia, utiliza as mensagens para fazer as cobranças e etc. O que a gente está demonstrando aí nesse vídeo é um custo de oportunidade para quem não aderir às novas tecnologias para realizar as atividades relacionadas à receita e ao controle da despesa. Então, é interessante observar que temos que necessariamente encampar essas 3 novas realidades, seja ela relacionada às mudanças tecnológicas, climáticas ou do perfil demográfico, porque não enfrentar essas questões significa perder uma oportunidade de maximizar o nosso desempenho, tanto do ponto de vista da receita quanto da qualidade da despesa pública. Então, vamos falar um pouco de como é que nós vamos enfrentar esse desafio da receita nesse novo contexto, nesse novo cenário de país e de Brasil. Eu diria, principalmente de 3 formas. A primeira é o cobrar de quem não paga. A segunda, atrair novos negócios por meio de áreas que são indutoras de desenvolvimento. E, por fim, enfrentar o peso morto e gerar daquilo ali novas oportunidades. Vamos falar dessas 3 rapidamente. A primeira é cobrar de quem não paga. É isso, nós temos devedores contumazes. Nós temos devedores contumazes de imposto sobre serviço, nós temos devedores contumazes também em relação ao IPTU. Então, nossa primeira atividade é criar dificuldades para que empresas operem num contexto de devedor. E isso nós podemos fazer de várias formas. Dificultar a emissão de certidões negativas, que elas muitas vezes precisam para celebrar contratos, não só contratos com a administração, mas muitos outros tipos de contratos. Nós também temos a oportunidade de mudar os regimes de emissão de nota quando se tratar de um devedor contumaz, você tirar algumas facilidades, e nós fizemos isso aqui em Salvador, tiramos a facilidade da emissão da nota fiscal automática para os devedores considerados aqueles contumazes. Então, aí, realmente, a gente botou para dentro da Receita empresas que há anos atuavam num perfil de devedor, de não repassar as receitas do ISS para a Prefeitura, o ISS devido à Prefeitura. Além disso, para cobrar de quem não paga, essas estratégias que a Gov também está implementando para nós aqui, envio de WhatsApp, um sistema de chatbot para atendimento, nós enviamos SMS, seu carnê do IPTU vai vencer amanhã. Então, todos esses mecanismos de comunicação para evitar que o contribuinte entre numa situação de inadimplência. E, por fim, que a gente não pode deixar de mencionar, as estratégias de georreferenciamento. Ou seja, para conhecer, para administrar uma cidade, nós precisamos conhecer com profundidade as características, ter um cadastro imobiliário apurado, um cadastro fidedigno, tanto do ponto de vista dos endereços, quanto do ponto de vista das imagens, para a gente ter clareza do tamanho dos espaços, ainda mais cidades tão grandes como Salvador. Nós temos 750 mil inscrições imobiliárias aqui nessa cidade. Então, imaginar que a gente, apenas com um trabalho braçal de vistoria e de fiscalização, teríamos condição de tornar esse cadastro acurado, é uma ilusão. Então, é uma das tarefas que, inclusive, a Gov vem trazendo para a gente de uma forma muito eficaz, cruzando cadastros, cruzando números, cruzando dados, bancos de dados, mais de 2 milhões de cruzamentos. Não foi isso que vocês fizeram aqui para nós, para a gente limpar e higienizar o nosso cadastro? Então, é uma das formas. Então, isso tudo que eu estou mencionando é essa turma de trazer para dentro quem não paga. Nós temos também essa questão, que é a segunda que eu mencionei, de fortalecer áreas indutoras de crescimento para produzir crescimento, trazer mais negócios, mais pessoas, mais famílias, e aí também aumentar a nossa arrecadação. E aí é interessante a gente olhar com carinho quais são essas novas variáveis do Brasil do futuro e ver de que forma a gente pode trazer para as nossas oportunidades de vetor de desenvolvimento econômico essas como oportunidades, essas realidades como oportunidades.
Então, a primeira, por exemplo, das mudanças climáticas. No município, a gente tem a condição, por exemplo, de produzir toda uma nova indústria de serviços, por exemplo, de energia limpa, de energia solar, para equipar prédios, renovar a forma de gerar energia, de reaproveitar a água, a energia dentro de prédios. Isso tudo é um setor de serviços novo para adaptar prédios antigos. Então, nós temos até nessas questões formas de aproveitar essa realidade e gerar vetores de crescimento. Um outro exemplo, envelhecimento da população. Um setor para a gente muito, muito importante do ISS é o setor de saúde. Então, trazer equipamentos privados que gerem receita tributária para cuidados de idosos, lares de idosos, hospital dia e etc., também é um outro olhar que a gente pode trazer baseado nesses novos cenários aí de futuro, de Brasil. E com relação a mudanças tecnológicas, nós temos todo esse vetor de trazer realmente novas indústrias baseadas em Salvador, já que se trabalha em qualquer lugar do mundo, muitas vezes, para empresas de tecnologia. Nós temos aqui uma cidade com praias, com música, com comida efervescente, alegre, que é uma grande, digamos assim, um grande celeiro de criatividade também, de diversidade. Então, a gente tem muito para trazer para a mesa no que tange a inovações e a indústria criativa. Você trabalhando para qualquer lugar do mundo, estar em Salvador significa ter a oportunidade de trazer para a rede, para onde você trabalha, um background, uma cultura, de música, de economia, de criatividade que você não encontra com facilidade, diversidade que você não encontra de forma tão abundante em vários lugares do mundo, principalmente naqueles mais desenvolvidos, que são sociedades mais homogêneas e que têm aí menos, digamos assim, a apresentar do ponto de vista da diversidade da cultura criativa. Bom, eu fiz esse rápido apanhado, destacando essas três principais questões. Não faltou o peso morto, faltou a terceira, desculpa, para eu não demorar muito. O peso morto é o seguinte: nós temos em cidades ativos importantíssimos, principalmente imobiliários, que estão estagnados, estão ali, eu estou chamando de peso morto, porque tem dívidas muito altas, estão em áreas valorizadas da cidade e não conseguimos ali empreender, não conseguimos ali gerar atividade, porque você está amarrado ali numa história de débito, numa história de dívida. Então, o que a gente está fazendo é suspendendo também, de uma forma pragmática, responsabilizando quem deixou de pagar e, por outro lado, limpando aquele imóvel para que ele possa realmente vir a integrar o ambiente urbano de uma forma eficiente, não apenas do ponto de vista da receita, mas sobre como ele pode trazer, agregar, seja por meio de moradia, de equipamentos culturais, de saúde, de educação, trazer para agregar para o ambiente urbano, em áreas que já são consolidadas, em áreas que são importantes dentro da cidade. Então, eu fiz esse pequeno apanhado, espero que tenha sido útil para todos, agradeço a atenção, me coloco sempre à disposição e, mais uma vez, parabenizo a GOV pela iniciativa do seminário e, sobretudo, pelas atividades que vocês vêm realizando aí em todo o Brasil. Obrigada. Nós que agradecemos, Giovana. Essa visão amplificada da receita que você coloca é muito importante. Você tem muita autoridade para falar isso, porque você, à frente do fórum, você dialoga com vários municípios. Então, isso é muito interessante. Está de parabéns o trabalho que vem feito. E sou testemunho ocular de como essa gestão recente mudou Salvador. O Salvador tem uma outra cara. E não é pensando só na questão de arrecadação, é de mudar o espaço, né, de convívio, onde todo mundo convive. Então, parabéns. E essa questão de reconhecer que o bom pagador tem facilidades e benefícios e o mau pagador tem que, de fato, ter suas dificuldades, que ele tem que regularizar a situação. Eu acho que é uma experiência muito, muito importante que você traz aqui, aliada à questão da tecnologia.